As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre neurotecnologia, mais especificamente sobre interface cérebro-computador, ou Brain-Computer Interface em inglês. Uma ponte revolucionária entre a mente humana e a tecnologia digital que capacita os usuários a controlar dispositivos eletrônicos, como computadores ou até próteses, através da captura das atividades elétricas do cérebro. Isso pode ser feito com eletrodos colocados no couro cabeludo, de forma não invasiva, ou dentro do crânio, de forma invasiva. Esses eletrodos fazem a leitura do que você está pensando e traduzem isso em comandos para os dispositivos. No final de março desse ano, a Neuralink, startup de chips cerebrais do bilionário Elon Musk, que vem trazendo muita luz sobre esse tema, transmitiu ao vivo seu primeiro paciente implantado com um chip, jogando xadrez online apenas com comandos da mente. Mas vale ressaltar que essa aplicação não é necessariamente algo novo, inclusive tem brasileiros importantes nesse mercado. E aqui vale mencionar o Miguel Nicoleles, que lá em 2014 já tinha criado um exoesqueleto que permitiu que um homem paraplégico desse o primeiro chute da Copa do Mundo aqui no país, a partir do comando de seus pensamentos. Talvez você não se lembre disso, porque afinal, quem quer se lembrar dessa Copa, né? Mas olha que marco significativo para o Brasil. De lá para cá, muito se tem avançado nessa tecnologia, diversos devices vêm surgindo, e não só como esse da Neuralink que eu mencionei, mas também aparelhos que prometem influenciar na concentração, no humor e até em aspectos relacionados à saúde mental a partir de estímulos neurais. Em 2021, por exemplo, a gente trouxe para o Festival Futuros Possíveis, evento anual aqui da casa, o criador de uma startup americana que desenvolveu uma espécie de fita colável, tipo um band-aid, que você cola na testa e, através de estímulos magnéticos transcranianos, o aparelho promete uma melhora significativa do estado de foco e concentração do usuário. Enquanto isso, as principais empresas bilionárias do mundo, as Big Techs, também estão de olho no potencial da neurotecnologia. A Apple, por exemplo, criou uma patente de AirPod com leitor de ondas cerebrais que, teoricamente, poderia avaliar se as pessoas estão concentradas, cansadas, distraídas, ouvindo uma determinada música ou podcast. Para falar então sobre o futuro dessa tecnologia, as possíveis aplicações e também algumas considerações éticas e legais que a gente não pode perder de vista, está aqui comigo o Luiz Fernando da Silva Borges, pesquisador em engenharia de computação, laureado com mais de 60 prêmios nacionais e internacionais, sendo o único brasileiro a receber os prêmios de primeiro lugar e melhor da categoria em engenharia biomédica da maior feira de ciências e engenharia do mundo, a Intel ICEF, e que conta até com asteroide nomeado em sua homenagem pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. O Luiz vai ser um dos convidados da 7ª edição do Festival Futuros Possíveis, evento presencial aqui na Casa Firjan, em Botafogo, nos dias 25 e 26 de outubro, que vai contar com diversas palestras, painéis, oficinas, show, instalação artística, experiência interativa com realidade virtual e muito mais. Se você quiser saber mais e aproveitar o desconto da pré-venda, não deixe de acessar o link que está aqui na sinopse desse episódio. Não deixe também de seguir esse podcast na sua plataforma de áudio preferida e dar um like ou uma avaliação 5 estrelas se você estiver no Spotify, porque isso ajuda muito para que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção dos episódios, beleza? Agora sim, voltando aqui para a nossa conversa. E aí, Luiz, tudo bem? Muito obrigado pela disponibilidade e seja muito bem-vindo ao Lab de Tendências. Muito obrigado, Yuri. Brilhante introdução do campo aí de interface cérebro-máquina, brilhante contextualização. Eu não teria sido mais objetivo que isso. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Normalmente, quando eu faço a introdução de um tema que eu não conheço tanto, eu sempre falo para o convidado ficar à vontade para me corrigir se eu tiver falado alguma bobagem, mas que bom que não falei. Não, tá bem correto. Foi um recap muito bom e principalmente contextualizando qual que é a importância que as grandes empresas de tecnologia estão dando para esse tema agora, né? Maravilha, vamos entrar a fundo nisso daqui a pouco, mas antes, cara, eu queria te pedir para conceituar nas suas palavras, né, ainda que eu já tenha feito isso mais ou menos, o que é o Brain Computer Interface e que trabalhos que você vem desenvolvendo nessa linha também. O campo das interfaces cérebro-máquina, ele gira
ao redor de um conceito, ele gira ao redor de uma ideia. A ideia é que dispositivos computacionais conseguem capturar e reconhecer padrões de atividade cerebral que são relacionados com fenômenos cognitivos ou com pensamentos. Por exemplo, um dos exemplos mais clássicos desse campo é você pensar que você está movimentando a sua mão, o seu braço, o computador detecta isso e com isso você move um cursor. Existe uma propriedade muito comum do cérebro que são atividades cerebrais relacionadas com pensamentos específicos. Os pensamentos motores, eles são um dos melhores para isso, porque você traduz de um para um o que você quer fazer. Então, esses dispositivos do campo de interface cérebro-máquina, eles são preparações, eles são paradigmas que visam, seja com medição de atividade elétrica, seja com medição de atividade de consumo de oxigênio, seja com medição de atividade magnética, detectar padrões de atividade cerebral e transformar esses padrões de atividade cerebral em comandos. E aí, com esses comandos, o céu é o limite para o que você consegue fazer. Controlar computadores, jogar jogo de videogame, controlar um carro, controlar um helicóptero, controlar um drone, é a sua criatividade, o seu budget de pesquisa que vai delimitar aquilo que você consegue fazer. Mas então tudo gira em torno disso. E o que acontece é que todo mundo pode testar agora como funciona um algoritmo de reconhecimento de padrão. Basta você colocar esse podcast aqui no Viva Voz, perto do seu celular, e aí você fala assim, ok Google, ou você fala, hey Siri. A nossa voz, assim como a atividade cerebral, ela é uma onda temporal, é uma série temporal. Então ela é uma onda que está variando no tempo. Aqui na plataforma que nós estamos usando para gravar o podcast, você consegue ver embaixo, enquanto eu e você estamos falando, essas ondinhas que vão para cima e para baixo. Que são as mesmas ondinhas que o pessoal vê quando está gravando uma mensagem no seu aplicativo favorito aí de mensagem de voz e conversação. Essas ondinhas indo para cima e para baixo, elas carregam informação nelas, elas carregam um padrão. Então, do mesmo jeito que um algoritmo, que um programa de computador consegue ser treinado para reconhecer Hey Siri ou reconhecer OK Google, ele também pode ser treinado para reconhecer uma onda cerebral, seja ela elétrica, seja ela de consumo de oxigênio, seja ela magnética, relativa a um pensamento específico. E, no caso, pensamentos motores. Movimentar a mão, movimentar o braço, movimentar a língua, tem todos esses paradigmas já descritos na literatura. E aí o que vai diferir o que você consegue fazer ou não com a sua interface cérebro-máquina é tanto a qualidade do algoritmo de reconhecimento de padrão, mas a qualidade do sensor que você utiliza para medir essa atividade cerebral, que aí entra na discussão de sensores invasivos ou não. Ah, legal. Eu citei eu acho que o foco da conversa aqui é legal a gente falar mais sobre interface cérebro-máquina, mas isso é um campo dentro da neurotecnologia, né? Só para ver se eu estou certo, porque tem outras coisas, né? Eu até citei um exemplo de um estímulo magnético transcraniano, né? Que foi um case que a gente trouxe para o evento aqui na casa em 2021. Qual é a diferença? Assim, esse BCI, né, o Brain Computer Interface, interface cérebro-máquina, interface cérebro-computador, está dentro do campo da neurotecnologia, e queria que você explicasse isso e também falasse um pouquinho sobre os últimos avanços nessa área, né, especialmente desde o caso do exoesqueleto, que deu o primeiro chute na Copa do Mundo de 2014, que eu citei, até o caso mais recente agora da Neuralink, de um paciente jogando xadrez, comandando apenas pelos pensamentos. Esse primeiro, ele foi não invasivo, né? Eu acho que ele não tinha o chip implantado no cérebro, e o segundo foi invasivo com um chip implantado no cérebro. Então, queria que você fizesse essa diferenciação também, por favor. Correto. O campo de interface cérebro-máquina, ele é uma das manifestações do campo da neurotecnologia. O campo da neurotecnologia é basicamente a aplicação de ferramentas da tecnologia, como programação, machine learning, eletrônica, engenharia de materiais, engenharia eletrônica ou outros tipos de engenharia, para interação com o sistema nervoso humano, visando você fazer o diagnóstico de alguma condição neurológica, visando você fazer a interação com esse sistema em nome de uma interface cérebro-máquina, para você fazer uma terapia, para você tratar a pessoa de alguma condição, e para você fazer, no final das contas, também melhoria do sistema nervoso. Chegando
até ao ponto de discussão da ética de você ter a capacidade de melhorar funções cognitivas humanas por um preço, que só algumas pessoas vão ser capazes de pagar. Então, o campo da neurotecnologia, ele contempla tudo isso. Eu gosto de dividir assim, você tem o uso de ferramentas da engenharia, da tecnologia, para você fazer o diagnóstico, tratamento e melhoria das condições do sistema nervoso humano. Então, o campo das interfaces cérebro-máquina, ele começou muito antes dos anos 2000. Nós tivemos primeiros trabalhos com cientistas fazendo implantes invasivos em macacos, que eu não vou me recordar o nome do cientista especificamente agora, mas ele fez um implante em um macaco que conseguia controlar uma agulha de um multímetro com atividade cerebral. Isso foi uma das primeiras demonstrações. Depois nós tivemos uma inauguração mais assertiva do campo com o trabalho do professor Nicoleles, que demonstrou como um rato podia usar sua atividade cerebral medida com eletrodos invasivos para controlar uma alavanca que oferecia água para esse rato numa gaiola. Isso foi feito também antes dos anos 2000. Aí que veio a demonstração com os macacos, que estavam controlando um cursor numa tela apenas também com atividade cerebral, juntamente com os trabalhos tão importantes quanto do professor John Donoghue, da Universidade de Brown, do professor Andrew Schwartz, da Universidade de Pittsburgh, todos esses pesquisadores que cada um tiveram a sua própria contribuição no campo de interface cérebro-máquina invasiva. O que aconteceu agora, e foi uma coisa que eu modestamente percebi, eu estou há poucas semanas dos meus 26 anos de idade, né? Faço agora no dia 24 de maio, mas desde os 14, 15 anos, o que eu percebi? Ou, na verdade, qual que foi um gosto pessoal meu? Qual que foi uma percepção minha? Que isso, o campo das interfaces cérebro-máquina, caramba, você ser capaz de controlar coisas com pensamento, era a coisa mais legal que existia no mundo inteiro. A habilidade de você... Caramba, como assim? O vídeo que me fez prestar atenção nisso foi um vídeo que você pode acessar até hoje, chama assim, Woman Feeds Herself Chocolate Using Robotic Arm Controlled by Her Brain. Algo como mulher se alimenta de chocolate usando o braço robótico controlado pelo cérebro. Isso é uma pesquisa lá da Universidade da Pensilvânia, do professor Andrew Schwartz, junto com o Applied Physics Lab da Johns Hopkins. Então, poxa, uma mulher completamente paralisada do pescoço para baixo, conseguiu, e isso tá bem antes da Neuralink também, isso lá em 2000 e pouco, 2008. E tem vídeo disso no YouTube? Isso, tem, é aberto, assim. Legal, eu vou botar aqui nas referências do episódio depois, então. 2008, 2012, por aí. Ela controla um braço robótico com intenção, ela é paralisada do pescoço para baixo, e com implantes invasivos, ela controla um braço robótico para pegar um pedaço de chocolate e se alimentar de novo. Fantástico. Eu assisti esse vídeo é uns 2 minutos. Eu assisti, assim, com um replay infinito. E naquela hora, eu acho que eu tinha uns 14 anos de idade, eu defini o que eu queria fazer para minha vida. Eu falei, não, é isso, não é outra coisa, eu tenho certeza que eu quero trabalhar no campo de interface cérebro-máquina por causa disso. Ou seja, poxa, você controlar, que coisa mais legal que você controlar coisas com pensamento, e não usando nenhum tipo de misticismo, né, mas usando tecnologia. E aí eu aprendi com o tempo, né, pesquisadores dos Estados Unidos, da Europa, é um campo gigantesco, as manifestações que esse tipo de interface pode ter. Então, de forma invasiva, essa mulher, quem for ver o vídeo, vai ver que ela está com 2 cabos gigantescos saindo do crânio dela, porque ela está com uma matriz, ou seja, como se fosse um pente muito fininho, quase assim, que cabe numa unha do dedo mindinho, de questão de área, no córtex motor dela, que é a parte do cérebro que é mais responsável pelo controle motor, e esses cabos saem com uma certa segurança para fora da cabeça, são conectados a um equipamento gigantesco, que parece aqueles computadores antigões, sabe aquela computadores gigantescos que tinham? Isso era transformado em controle por braço robótico. Então, isso daí essa matriz se chama Utah Ray. Isso daí é patente ou propriedade intelectual até hoje da empresa que chama BlackRock Neurotech, que por sua vez acabou de ser investida, se não me engano, $200 milhões por uma companhia de criptomoeda. Né? Para quem está ouvindo, isso daí é as últimas notícias do campo de interface cérebro-máquina. O que está acontecendo agora, e fechando a resposta, é que essas empresas, Neuralink, BlackRock Neurotech, Precision Neuroscience, Synchron,
elas perceberam, acho que eu era na empolgação de um cara de 14 anos de idade que achou que controlar coisas com pensamento era a coisa mais legal do mundo. Eu acho que eles perceberam agora que pode ser a coisa mais lucrativa do mundo você fazer isso, para que esses grandes bilionários estejam apostando no campo. E até eu fundei a minha própria empresa esse ano com o objetivo de desenvolver interface cérebro-máquina e neurotecnologia não invasiva chamada Cortex Corp, que em breve vai ter um grande anúncio nacional uma das nossas principais parcerias do que a gente vai ser capaz de fazer. Então, o campus... Fantástico. Quando que vai ter esse anúncio? Até o final, se não me engano, até o final de junho. Vai ser um anúncio com a liberação de um filme, um filmezinho, um curta, maravilhoso, com o escopo que eu estou me coçando para não contar, mas vai valer a pena, vai valer a surpresa. Em outubro, quando você estiver aqui na casa, vai ter, então, novidades muito boas para compartilhar, né? Nossa, aí em outubro eu vou ter um segundo anúncio para fazer, que com certeza é uma coisa que pode acontecer em novembro, até final de novembro, que vai deixar muita gente assustada em relação à Cortex Corp, o que ela foi capaz de fazer em pouco tempo. Porque, né, eu tenho uma vantagem, eu sou obcecado. Não é que eu gosto desse campo, porque foi me apresentado como tese de doutorado. Não, eu gosto porque eu sou obcecado por isso, desde os 14 anos de idade. Então, o que essas empresas perceberam, finalizando, a Neuralink, a Synchron, a Precision, a BlackRock, é que essa tecnologia tem um potencial de mercado agora, nós atingimos a maturidade da tecnologia necessária para você explorar esse nível de mercado de forma que beneficie realmente o paciente, e que tem como você fazer tecnologias que não precisam daquele cabo que sai da cabeça do paciente, mas uma tecnologia que a Neuralink está fazendo, que é um exemplo de miniaturização. Foi a primeira empresa dessas que decidiu ir para a linha invasiva do espectro, que conseguiu fazer algo que fica 100% dentro do crânio do paciente, não tem nada saltando. E ao invés de usar aqueles eletrodos metálicos, aqueles que parecem umas microagulhas, os eletrodos da Neuralink são de 1/10 da espessura de um fio de cabelo. Então, a inovação da Neuralink o que aplica, inclusive, é como se fosse uma máquina de costura, porque não dá para pegar tudo com uma pinça, senão você vai arrebentar. Os eletrodos, eles são muito finos, justamente com essa capacidade de não interferir tanto assim com o tecido cerebral, não danificar tanto assim o tecido cerebral quanto os eletrodos das outras empresas, que são como se fossem microagulhas. Então, não existe só abordagem invasiva. Dependendo da condição que você tiver, do tempo que você tiver e da sua condição médica, você pode ser muito bem atendido por uma interface cérebro-máquina não invasiva. É o que a Kernel Neuroscience do empresário Brian Johnson está fazendo. É um sistema que monitora a atividade cerebral usando espectroscopia de infravermelho próximo. É basicamente você medir onde o cérebro está mais consumindo sangue, oxigênio com luz infravermelho. Então, nesse campo, não existe resposta única, não existe one ring true it all, um remédio para tudo. Vai depender de qual que é a sua condição. Mas essa tecnologia invasiva, tipo no caso dessa da Neuralink, né, que permitiu que um paciente paraplégico pudesse jogar xadrez só através do comando mental, ela é mais eficaz do que uma tecnologia não invasiva, como aqueles que você bota no couro cabeludo, né, enfim, e até também tem uma fricção aí também nessa parte não invasiva, porque você tem que vestir o capacete, né, conectar os fios, enfim. Eu vi a sua demonstração, né, no podcast da Lutz, você fez uma demonstração ao vivo, né, desse mecanismo. Aliás, a gente vai fazer essa demonstração ao vivo aqui também no Festival Futuros Possíveis, né? Fica aí a sugestão para quem tiver interesse em conferir em loco. No mínimo, vamos controlar, no Festival Futuros Possíveis, vamos mostrar que um dos futuros possíveis é você controlar um drone usando a sua atividade neural, seja movimento dos olhos, cerebral e muscular. Então, no mínimo, vamos... Olha que fantástico. O pessoal da plateia que estiver na primeira fileira trazer guarda-chuva como de preferência. Boa. Mas, enfim, aí fala sobre a eficácia, né, dos dois métodos. Quando você pergunta a questão de eficácia em tecnologia, eu, orgulhosamente, eu falo que a minha primeira formação é técnico em informática pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Quando o pessoal soube que eu era técnico em informática, imagina só, eu tinha que consertar e arrumar o computador e o celular de todo mundo, né? Então, o pessoal, quando ia comprar um computador, sempre me fazia uma pergunta: Luiz,
qual que é o melhor computador que existe? Não existe. O melhor computador que existe é o melhor computador para alguma coisa. Então, quando você pergunta se a tecnologia de implante cerebral é melhor ou pior, ela sempre precisa ser acompanhada da preposição para. Então, ela é melhor para quê? Se o seu único objetivo for controlar um cursor, se o seu único objetivo for controlar um mouse para poder jogar xadrez ou para poder jogar Mario Kart, que foi as demonstrações que a Neuralink fez só por questões de mídia mesmo, não precisa. Não faça implante invasivo para jogar videogame, não faça implante invasivo para poder jogar xadrez. Isso, já dando um pequeno spoiler, a Cortex Corp vai ensinar você a fazer isso ainda esse ano. Controlar um cursor com atividade de movimento, com atividade muscular, com atividade dos olhos, e do ponto de você poder jogar xadrez ou jogar Mario Kart ou outros jogos que você quiser. Então, implante para isso, não. Agora, digamos assim, precisamos restaurar a visão, precisamos restaurar a habilidade de uma pessoa que perdeu o nervo óptico, por algum motivo, enxergar. Isso, tecnologia não invasiva, estaria longe de fazer. Você restaurar a habilidade de uma pessoa que não enxerga, voltar a enxergar em altíssima resolução. Essa altíssima... Isso foi feito? Isso, para algumas empresas, isso já foi testado. Inclusive, o Max Rodek, que era um ex-aluno do laboratório lá do professor Nicoleles, que fundou a Neuralink juntamente lá com o Elon Musk, ele saiu da Neuralink. Várias pessoas agora estão... É de praxe isso, né? Todas as pessoas que começam a trabalhar com o Elon Musk começam a sair das empresas e a gente não sabe por quê. Mas... por que será, né? Mas basicamente... Por que será? O cofundador, o que era cofundador da Neuralink, um neurocirurgião que fundou a Precision Neuroscience, uma companhia que também aposta em implantes invasivos, ele era da Neuralink. Ele saiu da Neuralink para fazer outra empresa de implante invasivo. Então, a gente não pode levar muito isso em consideração também. Mas o que acontece é que ele fundou a Science. Para quem quiser acessar, o site é science.xyz, e o objetivo dele, o inicial, é restaurar a visão com neuroimplante. Só que o implante dele não vai ficar no cérebro, vai ficar dentro do olho. Caramba. Você vai implantar um chipzinho dentro do seu olho, e aí você vai ter um óculos que com uma câmera vai fazer o feed dessa imagem de vídeo para uma matriz de estimulação elétrica, uns fiozinhos bem microscópicos que vão ficar lá na sua retina, e vão mandar essa atividade para o seu cérebro, que vai ser interpretado como imagem. E uma outra empresa chamada... não estou esquecendo o nome agora, mas que envolvia um óculos, que também envolvia um implante na retina, isso também já foi feito. Então a resposta é, para algumas aplicações, o implante invasivo é a tecnologia que nós temos nos dias atuais, é o que tem. Agora, para outros tipos de aplicação, como por exemplo, neuroreabilitação, as evidências acadêmicas que nós temos até o momento demonstram que, se você tiver tempo, se você tiver 1 ano, 2 anos para poder treinar num sistema de interface cérebro-máquina não invasivo, você consegue algumas melhorias até que interessantes. Falta agora... Legal. Não, concluindo, o caso que eu uso para explicar isso é esse tipo de analogia. As empresas que trabalham com isso, de implantes invasivos, elas estão ajudando um campo inteiro do conhecimento a evoluir, que de outro modo só dependeriam de recursos públicos para evoluir, né, que são as pesquisas científicas. Então, de forma, obviamente, dentro dos limites da ética, dentro dos limites dos neurodireitos, isso precisa ser acompanhado também. Em relação a isso, todas as empresas merecem uma vigilância bem de perto para que isso não seja deixado, né, de consideração, mas elas estão ajudando a avançar o campo de interface cérebro-máquinas invasivas, para que num dia a gente possa, por exemplo, fazer essa restauração de visão em altíssima resolução. Cara, muito legal. Essa questão, você falou neurodireitos, essa é uma questão, acho que vale a gente explorar um pouquinho, porque eu lembro que, se não me engano, foi no ano passado, você deve saber, o Chile criou a primeira lei do mundo de neurodireitos, para proteger o teu neurodireito, porque justamente, né, como eu falei, como a gente já mencionou, algumas empresas dessas Big Techs estão investindo forte nessas tecnologias, e o que isso pode gerar se pensa que se elas conseguem manipular a gente com algoritmos
que ficam na rede social, né, num objeto externo que a gente utiliza, imagina como que elas poderiam controlar a gente a partir de devices neurais que influenciam diretamente no nosso cérebro. E aí, dentro dessa linha, Chile começou, né, com essa discussão aí, com a primeira lei de neurodireito do mundo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E aí, já aproveitando e pegando o gancho também de como que as empresas, né, essas grandes empresas de tecnologia estão investindo nessa área. Eu já citei o caso do AirPod da Apple, que na verdade eu roubei da sua entrevista que eu assisti no podcast do Lutz, né, que você mencionou assim brevemente. Queria que você falasse sobre outras aplicações que essas Big Techs têm investido dentro dessa área. E também um pouquinho sobre essa questão do neurodireito. O Chile colocou de forma constitucional, então neurodireitos como direito constitucional, foi o primeiro país a fazer isso. Tem um grupo aqui no Brasil de direito, inclusive agora sexta-feira, se não me engano, eu vou estar na faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, fazendo uma apresentação numa pós-graduação específica, junto com a pesquisadora, advogada doutora Silvia Piva, que é do grupo NowDDs. É um grupo que aqui no Brasil está começando essa discussão e eu tenho o privilégio de poder fazer essa tradução para eles. Porque eu, como divulgador científico, né, e detentor do perfil no Instagram, com o maior perfil do Instagram de interface cérebro-máquina e neurotecnologia do mundo, né, com 140 e poucos mil seguidores. Então eu contribuo para eles tendo essa habilidade de fazer essa tradução. Dos termos técnicos e tudo mais pro termo mais geral. Mas esse é um assunto que, veja, grandes estragos já foram feitos, inclusive em alguns processos democráticos, graças a dados que você consegue usando redes sociais. O escândalo da Cambridge Analytica na eleição do Trump, a questão do escândalo da Cambridge Analytica na questão da votação do Brexit. Se só com o quanto, eu recomendo muito aquele documentário Dilema das Redes que tem na internet, porque Perfeito. Lá ele mostra de forma gráfica o que o algoritmo enxerga quando você está passando na linha do tempo. O tempo, não, mas eu não estou fazendo interação nenhuma. Meu filho, você parou para ver uma imagem, você ficou segurando um pouco nela. Você está com o dedo em cima de certos ícones. Isso você consegue extrair informações muito valiosas para treinar os mesmos algoritmos, que alguns deles funcionam com as mesmas arquiteturas que esses algoritmos de reconhecimento de padrão do sinal cerebral, que são algoritmos de reconhecimento, né, de séries temporais. Então esse é um assunto que nós temos que tomar muito cuidado, porque apenas com intervenções muito simples, como por exemplo um eletrodo, com um eletrodo, toda a tecnologia de monitoramento cerebral, a que eu usei lá desde os 14, 15 anos para fazer as minhas pesquisas, de desenvolver um novo jeito de controlar a prótese de braço, a partir do sinal muscular e fazer com que a pessoa voltasse também a sentir, né, com o braço virtual. Depois, a minha pesquisa de interface cérebro-computador para identificação e comunicação com pessoas em coma. Tudo isso usa eletricidade, usa campos eletromagnéticos que ou você consegue medir na atividade muscular ou você consegue medir na atividade cerebral. Então, quanto mais eletrodos você tiver, mais informação você captura. Só que se você tiver um eletrodo, você já consegue pegar a ideia geral de como está o cérebro. Aquela analogia que eu faço do campo de futebol. Imagina que o seu cérebro é um campo de futebol gigantesco, que cada pessoa é um neurônio. Se você tiver um microfone, o que você consegue saber? Se está agitado ou se está quieto. Se teve gol, se não teve. Com um microfone. Com um eletrodo, você consegue saber o estado de relaxamento da pessoa, com um certo nível de certeza, só que basta saber. A pessoa, eu não sei certinho, só que se eu pegar milhões de pessoas usando um único dispositivo e milhões de pessoas assistindo o mesmo comercial, a mesma propaganda, ouvindo o mesmo podcast, enquanto eu estou extraindo atividade cerebral, dá para fazer uma estatística do caramba, usando tudo isso. Então, com apenas esses dispositivos, o próprio da Apple, que patenteou lá o Earbud, que tem um eletrodo de eletroencefalograma que captura atividade cerebral, já demonstra esse tipo de atenção. E na minha via ideológica do como isso tem que ser carregado, é o seguinte: você não pode parar o desenvolvimento da tecnologia para isso. Você não pode frear o desenvolvimento de tecnologia. O que você precisa fazer, e o que você está me ajudando a fazer agora,
é informar a população geral sobre o que é, sobre o que não é, sobre o que a tecnologia pode fazer, o que ela ainda não pode fazer, para que ela escolha os seus representantes que vão criar as legislações sobre isso. Então é um exercício do que eu sempre acredito, num sistema que eu sempre acredito no final das contas, que é a democracia. Nós vamos decidir isso em debates públicos. E ações como essa aqui são muito importantes para isso. Demais. E além desse caso da Apple, você vê alguma outra empresa investindo nisso? Até, inclusive, voltando aqui para o case que você falou de uma empresa de criptomoeda, eu olhei aqui, Isso. é a Tether, que é uma empresa de stablecoin. Stablecoin, para quem não sabe, né, é uma criptomoeda que é lastreada normalmente numa moeda federal, no caso do dólar. E ela investiu $200 milhões nessa empresa de neurotecnologia que você falou. Exato. Né, na BlackRock Neurotech. Eu fiquei primeiro curioso, o que é uma empresa de criptomoeda de stablecoin está interessada numa empresa de neurotecnologia? Queria que você falasse sua visão sobre isso e também se tem algum outro caso de Big Tech investindo nisso, assim como esse caso da patente da Apple. E aí acho que vale destacar também, né? Isso foi só uma patente que a Apple criou, esse AirPod ele não está disponível, não sei nem se existe né, não sei nem se eles criaram de fato ainda, mas eles registraram a patente, ou seja, isso indica que eles de fato estão olhando para essa tecnologia. Te garanto, em primeiro lugar, dinheiro. Ninguém investe essa quantidade de dinheiro em nenhum lugar se não puder tirar de volta em algum tempo. Então, dinheiro. O campo da neurotecnologia que foi uma das grandes sortes, eu acho que eu tive na vida, que é uma coisa que eu fiquei obcecado desde os 14 anos de idade, e agora empresas de bilionários estão vendo que vai dar muita grana. Então, decidi fundar minha própria empresa, a Cortex Corp, para poder também me aproveitar de um pouco disso. E o que interessa, no final das contas, claro, é que eles estão enxergando que nós chegamos na fronteira de diversos métodos de interação digital. Antigamente, você interagia com artefatos digitais utilizando um teclado e uma tela em frente ao computador. Uma tela de fósforo, uma tela que só tinha caracteres. Depois apareceram as imagens. Depois apareceu, que tornou a experiência um pouco mais imersiva, só que você ainda tinha que ficar na frente de um computador. Depois veio o celular, só que o celular, você podia consumir as imagens ali, tinha uma largura de internet muito, muito precária, você tinha que interagir com aqueles tecladinhos, como o celular da BlackBerry, por exemplo. Depois vieram grandes empresas como a Apple propondo celulares que você tinha um campo gigantesco de interação, que são os smartphones, e que o mesmo campo que você interagia vendo, consumindo conteúdo, era o mesmo campo que você podia interagir com os ícones. E isso foi o primeiro exemplo, eu ouso a dizer, de neurotecnologia altamente empregada, porque aquilo causou uma ilusão de que os ícones que você manipula, de que tudo aquilo que você faz no celular, o flow, como você usa o celular, aquilo está incorporado dentro do seu próprio cérebro como uma extensão da sua mão, da sua ferramenta. Então é só você imaginar, antigamente você tinha que usar a mão inteira para você poder digitar no teclado de computador, e agora o pessoal usa só com o dedo, só o indicador ou só o polegar. Então essa íntima interação com aquilo que o seu cérebro quer que o dispositivo faça e o dispositivo fazer, é o que cria essa interação. É um fenômeno que eu usei na minha pesquisa de restauração de sensibilidade em pessoas amputadas, que é a propriedade que o cérebro tem de você adquirir essas outras ferramentas como parte dele mesmo. Você ter representações dessas ferramentas dentro do seu cérebro. Eu te garanto que dentro do seu cérebro tem uma parte dele que fala: eu não preciso guardar o contato de fulano, ciclano e beltrano, porque tem no seu celular. Então você usa o seu celular como uma neuroprótese, você nem sabe, ele é uma prótese de memória. Porque antigamente você guardava o número pelo menos da sua mãe, da sua tia, do seu pai. Hoje, vai perguntar para criançada de 15 anos, 16 anos de idade qual é o número da mãe e do pai. Eu aposto que pelo menos quase metade não vai saber. E o que acontece? E esses mecanismos de interação, eles atingiram um limite físico. Ou seja, você precisa se movimentar, você precisa interagir com o dispositivo usando os seus membros. O que outras empresas perceberam como a Meta, que quer dominar o Meta, que mudou o nome de Facebook para Meta, porque quer dominar o metaverso, quer ser a Apple do metaverso, quer dominar o mercado do metaverso, de visores, de
né, de realidade virtual e está brigando com a Apple agora, né, com o recente lançamento do Apple Vision Pro. Está basicamente Apple Vision Pro versus MetaQuest, que é uma... cada um aí tem a sua proposta. É você conseguir interagir com o mundo digital de uma forma ainda mais imersiva daquilo que você consegue consumir e menos fricção. Ou seja, desde a época que eu comecei a falar do computador, que você só vê a caracteres de uma tela de fósforo, hoje em dia, para quem não está escutando, para quem não sabe, quem está nos ouvindo, tela de fósforo é aquele negócio, a tela verdinha, né? Que piscava aqueles cursores, um negócio verdinho, aquela tela de tubo, aquele monitor gigantesco que tinha, que hoje em dia é inclusive peça de museu, né? Tudo trata de como você consumir um conteúdo com menos fricção e você interagir com esse conteúdo com menos fricção. A realidade virtual, ela criou a demanda de ok, precisamos fazer com que as pessoas interajam e controlem o que existe na realidade virtual. Como que a Apple está fazendo isso? Colocou câmera e sensor em tudo quanto é lado daquele óculos. Como que a Meta está resolvendo fazer isso? Uma interface cérebro-máquina. Curiosidade, o dispositivo que eu usei lá em 2015 para fazer o novo método de controle de próteses, ou seja, criar um programa que não só fizesse com que uma prótese abrisse e fechasse a mão, mas traduzisse assim, movimentos contínuos dos dedos, junta a junta, assim, uma forma orgânica. Tem uma demonstração no meu TEDx que se chama Prendendo Fantasmas em Robôs, do quão fluido o movimento ficou, ele é. A Meta, uma empresa que fabricava esse bracelete, que eu só usei como método de extração de dados, hoje em dia o aparelho que a Cortex Corp vai lançar, que se chama o Mini Axon 1, ele cumpre a mesma função, que é capturar 8 sinais musculares, cerebrais ou cardíacos, ou oculares, mas basicamente uma empresa chamada Control Labs comprou a patente do Maio, que é essa pulseirinha, que foi vendida no início como controle de videogame, e a Meta comprou a Control Labs por $500 milhão, $1 bilhão, porque elas queriam, e hoje em dia esse aparelho está no Future Labs da Meta. É um aparelho que hoje em dia tem 16 eletrodos que ficam ao redor aqui do seu antebraço, no final do seu antebraço, não invasivo, é só um bracelete que você coloca, desliza até mais ou menos antes de chegar ao seu cotovelo, e o que esse sensor faz com 16 eletrodos é capturar a atividade elétrica dos seus músculos. Só que o algoritmo deles tem uma palestra interessante que eu recomendo lá no meu perfil, que é eles conseguem pegar e a partir do sinal muscular chegar no sinal cerebral, um tipo de decomposição. Então, ou seja, é uma interface cérebro-máquina. Então a Meta, outra empresa, ela está mirando no consumer product baseado em neurotecnologia, baseado em interface cérebro-máquina. Foi vendo isso. Exato. Foi vendo isso, vendo a questão da Apple, vendo a questão da Meta. O Google também tem uma iniciativa sobre isso, a Microsoft tem outra iniciativa. As maiores expoentes agora, a nível de consumer product, é a Meta e é a Apple. Qual que é a iniciativa do Google e da Microsoft? Ambas eram como fazer eletrodos ou métodos de monitoramento não invasivo para o controle de computadores. A Meta, expondo eles aqui um pouquinho, eles queriam fazer no início uma coisa que colocava na cabeça e que ia traduzir a atividade cerebral, eles iam misturar aquela atividade que você consegue capturar com luz, que é a espectroscopia de infravermelho próximo, que se chama FNIRS, junto com a atividade cerebral, para texto, diretamente para texto. Isso é uma tarefa dificílima que hoje em dia beira limite da física, da eletrônica. O que você consegue é que se você tiver implante invasivo, tá aí a outra vantagem nesse caso específico imagina uma pessoa completamente paralisada. Você consegue digitar, escrever. Imagina, a pessoa não mexe o olho, parou, acabou. A progressão, infelizmente, da esclerose lateral amiotrófica é o que o professor Steve Hawking tinha. Imagina, a pessoa fechou o olho, acabou, está completamente presa dentro de si. O implante invasivo seria capaz de decodificar a fala dela. Todo estudante de engenharia já xingou o professor mentalmente na sala de aula. Então, só quando você fala só mentalmente, uma interface cérebro-máquina já foi demonstrada, consegue decodificar fala. Exatamente. Então, você consegue fazer. E aí, vendo isso, foi uma das iniciativas que eu tive, que eu vi, falei, não é possível. O Brasil não pode perder esse bonde.
O Brasil tem uma comunidade de desenvolvedores, uma comunidade de desenvolvimento de jogos, referência internacional. O Brasil, eu não sabia disso, era uma ignorância minha. O Brasil é expoente em desenvolvimento de jogos. O Brasil tem uma comunidade desenvolvedora, front-end, back-end, Python, C++ e tudo mais, que é cobiçada pelo mundo inteiro, tanto pelo benefício da moeda, que é muito barato, qualquer $3.000 aqui vira R$10.000, né? E tudo mais. Só que, poxa, a gente não pode ficar por trás disso. Foi por isso que eu decidi, então, como primeiro produto lançado pela Cortex Corp, lançar um aparelho que todo mundo pudesse, interessado em desenvolver, em se tornar um desenvolvedor dessa área, ter em casa. Um aparelho de baixíssimo custo, similar ali, como se fosse uma caixinha de fone de ouvido, capaz de capturar sinal muscular, sinal cerebral, sinal ocular e sinal cardíaco, e aí você vai, a sua imaginação vai ser o limite do que você vai poder fazer com ele. Só que eu garanto, jogar xadrez, jogar Mario Kart, demais. Demonstrações que a gente vai fazer muito em breve, a coisa menos criativa que você vai poder fazer com ele. Caramba, que demais. Eu acho que para uma última pergunta eu queria entrar nessa linha, assim, como é que você enxerga o futuro da interface cérebro-computador? Porque atualmente, assim, acho que, né, as principais iniciativas elas focam muito na questão da reabilitação em pacientes com problemas, né, paraplégicos e tudo mais, tanto o case do exoesqueleto que a gente citou lá de 2014, como esse da Neuralink, eles são nessa linha. Então eu queria que você falasse o que você enxerga para o futuro dessa interface cérebro-computador e se num futuro mais distante, né, pensando assim, realmente daqui a 10, 20, 50 anos, você acha que todo mundo vai controlar o computador de alguma forma com o poder dos pensamentos? Naquela linha de modelar o campo da neurotecnologia como um campo de diagnóstico, tratamento e melhoria das funções cerebrais, o que eu espero é que o que as empresas perceberam de tal mercado hoje em dia, em outras palavras, aonde o dinheiro vai retornar hoje é tratamento. Ou seja, como é que eu faço uma estimulação magnética transcraniana para você tratar depressão? Que é o TMS, um dos métodos melhores que existem. Não sou psiquiatra, não sou psicólogo. Se você tem qualquer questão dessa, exato, se você tiver qualquer... Mas existem iniciativas. Isso é neurotecnologia. Mas isso é interface cérebro-computador? O estímulo magnético transcraniano é neurotecnologia. É um tipo de neurotecnologia. Então, se você tiver qualquer condição dessa, você procure, né, um profissional. Perfeito. Mas a minha visão é que esse campo ele vai sair de tratamento, ou seja, tratamento para paralisia, tratamento para afasia, tratamento para pessoas que sofreram um AVC e estão com o braço paralisado, pessoas que sofreram um acidente raquimedular e estão paraplégicas, tetraplégicas, pessoas vítimas de algumas doenças que são neurodegenerativas, como esclerose lateral amiotrófica. Eles vão sair disso, de ocupar esse mercado, que é muito importante, é aquele que pessoalmente eu tenho interesse de ocupar, esse mercado e o mercado de games, desenvolvimento de jogos especificamente controlados por atividade neural. Ele vai para o campo de melhoria. Ele vai para o campo de como é que a gente pega, isso dando outro spoiler aqui, dá para fazer também de forma não invasiva, e eu tenho interesse de fazer. Mas imagina, sabe Fórmula 1? Vai estrear daqui a pouco o documentário do Senna, a série sobre o Senna. Eu não conheci as especificidades lá de Fórmula 1, mas a transformada que o pessoal faz de ver a luz apagando para poder sair com o carro de Fórmula 1 é basicamente uma transformada que dentro da neurociência chama de transformada visual motora. Ou seja, a partir do momento que você tem um estímulo visual, você ativa um estímulo motor. Hoje em dia o pessoal treina aquilo com equipamentos. Ou seja, ele olha para uma luz, pode ser num ambiente de realidade virtual, pode ser num simulador de kart da vida, ele olha para aquela luz apagando e ele pisa no acelerador. Se você treinar isso, você consegue fazer com que o seu tempo de reação diminua. Só qual que é o limite? O limite é físico.
Ou seja, é questão de milissegundos. Gente que sabe mesmo do esporte sabe que às vezes a diferença é de milissegundo. Com a tecnologia, com a neurotecnologia, uma coisa que a gente conseguiria fazer é medir a ativação antes dela se transformar em movimento físico. Eu consigo medir a ativação muscular do seu tempo de reação de um tiro, de uma som, de uma luz, a nível muscular, para que você treine isso a nível neurológico. Uhum. Então, esportes de alto rendimento, aparelhos que ajudem você a manter o foco. Que legal. Imagina um mundo onde você consiga ter plataformas de streaming de áudio, de músicas, casadas com um neurodispositivo que você põe como se fosse um boné, uma touca, uma faixa que você põe na cabeça, que você fala assim para ele, programa, agora eu quero estudar. Me deixe concentrado no máximo possível. Você consegue, apenas com frequências de som disponíveis nas músicas, nas faixas de música, aumentar a probabilidade de que o estado cerebral da pessoa naquele momento seja de concentração. São coisas que dá para fazer hoje, agora, inclusive com o Minaxon. Então, você tem todas essas possibilidades de melhoria. Então, eu acredito que o futuro, da onde isso pode chegar, é que nós vamos ter dificuldades, inclusive a nível ético, de avaliarmos até o quanto vale você deixar com que pessoas tenham capacidade cognitiva superior, a nível de você implantar algo que deixa você formar melhores memórias, e com isso acentuar ainda mais as desigualdades sociais. A desigualdade social. Uhum. Exatamente. E como que você acha que dá pra gente evitar que isso aconteça, né? Quais caminhos que a gente pode tomar enquanto sociedade para que isso não aconteça? O melhor de tudo é que eu sou bem realista. Não podemos. Desde que algo dê dinheiro, desde que qualquer empresa retorne mais dinheiro do que foi investido nela, desde que isso seja ético do ponto de vista médico, de implante e tudo mais, não vai ter como você impedir um futuro, se ele existir, se essa tecnologia um dia chegar, em que pessoas vão ter uma capacidade cognitiva superior graças à sua condição financeira. Mas, se você for pensar bem, não é isso que acontece hoje em dia com pessoas que têm condições de pagar o ensino. Total, claro. Seria só a materialização disso. Então, se você for pegar duas populações, uma população... Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, com o maior orgulho, me fiz isso, né, como profissional dessa forma, só que é inegável que se você pegar uma população que desde o primário estudou em colégios de elite, ela vai ter um conhecimento, uma capacidade cognitiva em certas áreas específicas muito maior do que uma população aleatoriamente amostrada que estudou em escola pública. Isso já né, um tipo de desigualdade que é perpetuado inclusive no Brasil e que a presença de neurotecnologias vai só aumentar. Então... um ponto de atenção importante, né, para ficar de olho no futuro dessa... Desde que haja igual houve na pesquisas com células-tronco. Aconteceu com a pesquisa com células-tronco uma proibição. Clonagem humana é proibida. Você não pode, se não me engano, alguns países do Oriente Médio, se não me engano, não proibiram a clonagem humana. Mas pesquisas com células-tronco reprodutivas, que são aquelas que você usa células-tronco embrionárias, aquelas que são realmente do fruto de um embrião, pesquisas com alteração genética de seres humanos, que foi o que aquele cientista chinês fez com aquele bebê que ele tornou resistente ao vírus do HIV. Com CRISPR, né, de edição genética. Exatamente, ele fez com CRISPR. Então, clonagem humana, pesquisas com células-tronco reprodutivas, alteração genética, já são biotecnologias que foram proibidas por lei, pelos impactos na sociedade que isso pode gerar. Até agora, ninguém fez isso com a neurotecnologia. Tá aí. E tem empresa de criptomoeda que entende de dinheiro e, né, investido mais de $500 milhão de reais nisso. Vamos para a nossa dica de ouro?
E aí, Luiz, queria te agradecer demais aí pelo ótimo papo, aulas sobre o tema, gostei muito, e pedir suas considerações finais e também uma dica de conteúdo, pode ser um livro, documentário, enfim, você já deu algumas, né, mas se você quiser reforçar alguma coisa sobre o tema, enfim, ou sobre negócios de um modo geral. Para quem quiser, primeiramente, para quem quiser saber mais sobre o campo de interface cérebro-máquina de uma linguagem acessível, eu puxo a sardinha para o meu lado e eu te convido para seguir o meu perfil no Instagram, o Luiz com Z. Vai estar na sinopse do episódio, vai estar no link aí também. A gente vai interlinkar, mas fala aí, desculpa. Perfeito. O Luiz com Z, FS Borges, né, no Instagram. Nós somos o maior perfil de interface cérebro-máquina e neurotecnologia do mundo, com 140 e poucos mil seguidores. Né? Nem o perfil que fala inglês conseguiu nos passar até agora. E eu recomendo, para quem tiver um interesse profundo sobre o campo, de conhecer um pouco da história do campo de interface cérebro-máquina, eu sempre recomendo um livro fantástico chamado The Brain Electric, do jornalista Malcolm Gay. The Brain Electric, do jornalista Malcolm Gay. Ele conta a história por trás de diversos laboratórios, de todos os pesquisadores que nós citamos. Professor John Donoghue, professor Nicoleles, professor Andrew Schwartz e vários outros pesquisadores que foram pioneiros no campo de interface cérebro-máquina invasivos, e histórias assim a nível de política, a nível de briga pessoal. Eu acho muito legal. Então a gente pode esquecer que também cientistas, eles na final das contas são seres humanos, e seres humanos eles são submissos e submetidos a interesses humanos, né, como ego, vaidade, ganância. Então a gente também tem que tomar a palavra aí também de todos os pesquisadores, inclusive a minha, né, com um grão de sal. Eu recomendo, como divulgador científico, que você procure as fontes de tudo, Boa. Que você faça a sua própria impressão sobre tudo aquilo que te foi informado e falado. Boa, Luiz, muito obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui também, lembrando que a conversa não encerra agora, a gente continua nas redes sociais, no Instagram, você segue a gente pelo @casafirjan. Se você quiser falar direto comigo, eu estou no LinkedIn, é Yuri Campos. Não deixe de seguir também o Luiz no Instagram. A gente vai colocar todos esses links e referências citadas ao longo da nossa conversa num link aqui especial na sinopse desse episódio. E lembrando, a gente está aqui quinzenalmente às quartas-feiras para falar sobre o que você pode fazer hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Até o próximo episódio. Valeu, Luiz!